Fala, senhores! Olha só, voltamos aqui, dando continuidade nas nossas aulas de Direito Penal, falando aqui da parte geral. Agora falaremos sobre o assunto top 5, ou seja, o quinto assunto com maior incidência de cobrança em concursos públicos da área policial, qualquer concurso público do Brasil. Então, como de costume, sem perder o seu tempo, a gente vai direto para o slide, porque agora a gente vai aprender sobre o concurso de pessoas. Vai lá! Olha lá, senhores, bisuzaço para a gente começar essa aula, tá? Para que haja concurso de pessoas, é necessário que sejam presentes 4 requisitos, tá? 4 pressupostos na conduta, senhores. E veja quais são elas. A primeira é que haja, obviamente, uma pluralidade de agentes, né? E de condutas também. Segundo, que haja uma relevância causal de cada uma dessas condutas. Terceiro, que haja esse liame subjetivo entre os agentes, né? Ou seja, que eles queiram fazer a mesma coisa, chegar no mesmo resultado. E o quarto requisito é que haja a identificação de uma infração penal, né? Por óbvio, aquela conduta cometida, ela tem que estar descrita ali como crime, tá bom, senhores? Então veja lá o que fala o primeiro quadro, que é da pluralidade de agentes e condutas. Ela quer dizer que deve ter 2 ou mais agentes cometendo 2 ou mais condutas diferentes, tá certo? E o exemplo é um concurso de pessoas no crime de furto, onde o indivíduo A entra na loja e subtrai o dinheiro, enquanto o indivíduo B fica do lado de fora, com a moto ligada, esperando para ambos irem embora depois do furto, tá? Segunda situação, né? Quando eu falei dessa relevância causal de cada conduta. Ou seja, senhores, olha que bizu. Mesmo que cada agente realize uma conduta diferente, ambas, obviamente, devem ter relevância para o resultado do crime. Então veja esse exemplo aqui. Imagine que o indivíduo A ele quer matar o indivíduo B, mas ele não tem uma arma. Então ele faz o quê? Ele vai lá para o indivíduo C e empresta a arma dele para que o A possa lá matar o indivíduo B. Então imagine só essa cena aqui, tá? Bizu, caso esse indivíduo A aí não utilize a arma emprestada pelo C, vamos ver na próxima tela aqui, ó, pelo indivíduo C, tá certo? A conduta ali do indivíduo C, de ter emprestado a arma, ele não vai ter relevância para o crime, tá certo? E por isso, obviamente, ele não configura como um concurso de pessoas, tá? Então é aqui que mora o X da questão quando a gente fala da relevância causal, né, de cada conduta, beleza? Veja o terceiro quadro, então, quando fala desse liame subjetivo, né? Ela quer dizer que ambos os agentes devem ter a mesma subjetividade, ou seja, a mesma intenção. E o exemplo para deixar claro aqui, ó, o indivíduo A e B querem matar o indivíduo C, para isso combinam de atirar na vítima. Nesse caso, né, por haver aqui um liame subjetivo, mesmo no caso de um só tiro, né, ter atingido a vítima e não ser possível identificar qual dos dois atirou e acertou a vítima, tá? Nesse caso aqui, ambos vão responder pelo homicídio sim, porque eles tinham o liame subjetivo de atirar para matar o algoz deles, né, o indivíduo C aqui no exemplo, tá bom? Olha esse outro exemplo aqui da próxima tela, exemplo 2, né? A e B atiram em C no mesmo momento, porém A e B não sabem que ambos atiraram, ou seja, um não sabe da conduta do outro, né? E apenas um tiro acerta o indivíduo C. Nessa hipótese, senhores, A e B eles responderão por tentativa de homicídio, mesmo que o C venha a morrer, que o indivíduo C venha a morrer, tá? Porque nesse caso aqui não há esse liame subjetivo, tá? E na impossibilidade, né, de saber quem atirou no indivíduo, ambos vão responder só pela tentativa de homicídio, tá? Porque aplica-se nesse caso o instituto do indúbio pro réu. Tá? Então volta a câmera aqui para mim para você entender. Olha só, vamos imaginar essa cena. O indivíduo A e o indivíduo B combinam de cada um com uma arma atirar no indivíduo C para matá-lo. E conseguem matar o indivíduo. É feita uma perícia e lá na perícia foi visto que só um disparo atingiu e matou o indivíduo C. E aí, qual dos dois foi? Foi o A ou foi o B? Não se sabe. Mas, como ambos tinham esse liame subjetivo, tinham a mesma vontade que era matar o indivíduo C, os dois vão responder por homicídio, tá? Então, essa é uma história. A outra história é A e B, um sem saber da condição do outro, armam uma arapuca ali e vão matar o indivíduo C e atiram e o indivíduo C morre. Mas o A não sabia do B e nem o B sabia do A. Aconteceu por acaso, os dois no mesmo momento tentar matar a C e
matam. Porém, a perícia faz ali o trabalho deles e não consegue identificar de que lado veio o disparo e qual foi que matou o indivíduo. Nesse caso, senhores, mesmo que o indivíduo lá C tenha morrido, o indivíduo A e o indivíduo B não tinham esse lema subjetivo, eles não sabiam um da conduta do outro e não é possível identificar quem matou. Nesse caso, senhores, mesmo que o indivíduo tenha morrido, ambos vão responder só pela tentativa de homicídio. Grava essa informação, tá certo? Agora volta lá para o quadro. E para finalizar, a gente falou que o quarto requisito é essa identificação da infração penal, né? Ou seja, quer dizer que se os envolvidos no concurso de crimes, eles devem ter o mesmo crime, tá? Eles devem ter cometido o mesmo crime, tá certo? Então, vamos lá para o próximo quadro. A gente vai aprender que além dessa tabela acima que a gente acabou de ver, que vocês entenderem, né, quais são esses 4 requisitos necessários, tá, para que se valide um concurso de pessoas, também existe uma diferença básica, né, no que fala sobre o crime plurissubjetivo e unissubjetivo, senhores. Então, se aparecer essas palavras aí na prova dos senhores, você sabe que crime plurissubjetivo é aquele que for cometido por mais de uma pessoa, e quando falar de crime unissubjetivo é aquele que foi cometido por apenas uma pessoa. Fechou? Então, olha só, a gente vai falar sobre as teorias dos concursos de pessoas. Tá? É importante saber a diferença básica entre autor e partícipe. Esses dois indivíduos aqui, a gente não pode confundir, tá? Quem é o autor, senhores? É aquele que comete o crime, tá? E se for cometido por mais de uma pessoa, aí se fala autores? Não, né? Aí se fala coautores, tá? Quando é mais uma pessoa que é autor, então se chama coautores, tá? E não autores. Fechou? Beleza. E quem é o partícipe, senhores? Partícipes é aquele que instiga o autor para que ele vá lá e cometa o crime, tá? Mas não foi ele que cometeu, ele só instigou o autor. Fechou? Esse cara é o partícipe. Veja o próximo quadro aqui, esse bizu que fala de 3 teorias, né? Que falam sobre o concurso de pessoas, que é a teoria pluralista, teoria dualista e teoria monista, né? Também chamada de unitária. Então vamos ver o que cada uma delas nos ensina. Senhores, a teoria pluralista, ela diz que haverá tantos crimes quanto fosse o número de agentes. E veja esse exemplo aqui. Imagine que se houvesse um concurso de 5 agentes para cometer um crime de furto. Seria como se houvesse, então, 5 crimes de furto, entende? Independente, né, de se forem autores, ou, no caso, coautores, né, ou partícipes, entendeu? Já a teoria dualista, ela diz que haveria 2 crimes, tá? Um para quem foi o autor e o outro para aquele que foi o partícipe, tá certo? Já a teoria monista, também chamada teoria unitária, né? É a teoria adotada aqui pelo Código Penal, porém existe exceção, né? Então, por isso dá para dizer que essa teoria aqui monista, ela é matizada ou temperada. Mas já vamos entender sobre isso. Primeiro vamos entender o que é a teoria monista. Ela diz que, independente, tá, senhores, se for autor ou partícipe, todos responderão pelo mesmo crime e incidem nas penas a este combinada, tá certo? Na medida da sua culpabilidade. E aqui a gente utiliza esse exemplo, né? Imagine que o indivíduo A, B, C e D cometem um estupro. Porém, o indivíduo A fica no portão, só vendo se vem alguém. Nesse caso, ele vai responder ali pelo mesmo crime, conforme está descrito aqui, a mesma pena. Só que, imagine que aqui a pena X, ele vai ter uma atenuante. Então, ou uma diminuição de pena, tá? De menos 2x, tá? Um exemplo. O indivíduo B e o indivíduo C, eles ficam só olhando o ato. Então, eles vão ter ali o crime, vão receber o crime da pena de estupro menos 1x, ou seja, um pouquinho a menos. Já o indivíduo D é o único que foi lá e realmente praticou o ato, né, da penetração, enfim, da conjunção carnal ali, do ato da penetração. Então, para ele, vai ser aplicado a pena X, ou seja, a pena cheia, tá, do crime de estupro. Consegue entender? Então, quanto menos a conduta do indivíduo se aproxima da efetividade, né, do crime, mais ele vai ter algum tipo de diminuição de pena. A gente já aprendeu sobre isso em aulas anteriores também, tá certo? Aqui só fica mais claro esse exemplo, tá bom? E veja o próximo quadro aqui, então, né?
quando eu falei dessa exceção dessa teoria monista. Ela aplica-se, né, em alguns casos, né, onde é possível que os agentes envolvidos numa conduta criminosa respondam por crimes diferentes. E veja o exemplo aqui, claro, qual que é. O aborto. Tá? No caso do aborto, a mãe ela vai responder lá pelo artigo 124, que é provocar aborto em si mesma. Tá? Já o médico ele pode responder lá pelo artigo 125 ou artigo 126, né, do Código Penal. Se for o caso, né, depender se foi com ou se foi sem o consentimento da vítima. Então, eles realmente aqui nesse caso vão responder por crimes diferentes, tá bom? Até por isso que a teoria monista, né, unitária, ela é aplicada no Código Penal brasileiro, porém ela é matizada, né, ela é temperada, ou seja, existe exceção, que é esse caso aqui do aborto, tá bom? Vamos lá para o próximo quadro, senhores. Agora a gente vai aprender sobre essas teorias aqui que falam sobre a autoria do crime quando há concurso de pessoas. Extremamente importante, isso, fica ligado. Olha só, são 3 principais teorias que falam sobre a autoria do crime, né, no concurso de pessoas, que é a teoria restritiva, a teoria extensiva e a teoria do domínio do fato. Então a gente vai aprender agora sobre a teoria restritiva. E para essa teoria, senhores, ela é considerado, né, o autor do crime somente aquele que pratica, né, o núcleo do objeto. Veja esse exemplo. Acontece um furto, o indivíduo A e B, eles praticam o furto, né? Porém, A, ele ficou do lado de fora olhando se vem alguém. Somente o B foi lá e praticou o núcleo do verbo, né? Ou seja, subtraiu. Nessa teoria restritiva, senhores, somente o B seria o autor do crime, tá? E essa teoria aqui, ela ainda traz a subdivisão, tá, senhores? Que se chama teoria objetiva da participação. Então veja no próximo quadro como que ela fica. Olha só, né? São duas teorias objetivas da participação, né? A objetivo formal e o objetivo material. Na objetivo formal, senhores, ela diz que o autor é aquele que pratica a conduta descrita no verbo do tipo. E o exemplo aqui é, se o médico, né, ele prescreve uma injeção com veneno para a paciente e manda lá a enfermeira, que não tem ciência de que aquilo é veneno, nem sabe da história, manda a enfermeira ir lá aplicar e a enfermeira aplica, nesse caso aqui, senhores, somente quem aplicaria ao veneno ali é que seria considerada a autora do crime, tá? Através dessa teoria objetiva da participação, objetivo formal, tá? E diferente disso é o objetivo material, porque aqui ela diz que o autor é aquele que pratica a maior contribuição para o fato. E um exemplo é o chefe da máfia, né? Que manda seu capanga lá matar B. Nessa teoria, o capanga seria o autor do crime, certo? Porque ele praticou a maior contribuição ali do fato, tá? Mas e quem mandou? Daí seria ou não seria? E no outro ali do objetivo formal, e o médico? Seria ou não seria? Tá? Então volta a câmera aqui para mim. Olha só, quando a gente está falando dessas teorias aqui que falam da autoria do crime, a gente precisa ter em mente que sim, existem essas 3 teorias, que é a teoria restritiva, a teoria extensiva e a teoria do domínio do fato. Quando a gente falar da teoria restritiva, você tem que pensar que está restringindo para uma pessoa só. E vamos analisar friamente isso. É justo que o médico que prescreveu o veneno e a enfermeira que nem sabia que aquilo era veneno só foi lá e aplicou porque foi mandada pelo médico, é justo que só quem aplicou, ou seja, a enfermeira, seja considerada autora de um crime e o médico não? Não é justo, né? Se o indivíduo manda um outro matar o desafeto e esse outro lá, terceiro, vai e mata, é justo que só esse terceiro seja responsabilizado e quem mandou não seja? Também não, né? Então veja só, que essa teoria restritiva ela tem muitos problemas. Por isso que ela não é aceita, por isso que ela não é utilizada. Mas é bom que vocês entendam que existe essa teoria restritiva, tá? Agora vamos voltar ali para o quadro para analisar a teoria extensiva. E aí os senhores já entenderam que está falando que é extensiva, vai agregar muito mais pessoas, né? Então vamos ver se ela se aplica também ou não. Veja lá no quadro. Olha lá, a teoria extensiva diz que todos os envolvidos que têm alguma participação relevante no crime são autores. No caso, coautores, tá? Então veja lá. Essa teoria extensiva é ligada a uma subdivisão que se chama teoria subjetiva da participação. E veja no próximo quadro como que seria. Nessa teoria
olha-se para o ânimo do agente, tá? E se ele tem, né, a vontade de ser o autor, então a gente vai analisar esse animus auctoris, ok? Já se o ânimo lá do agente era apenas de ser partícipe, né? Se ele falar que ele não queria ser autor do crime, ele só queria ser um partícipe. Aí o termo que se utiliza aqui é esse animus soci, tá? Mas vamos para o exemplo aqui para ficar mais claro. O matador de aluguel que mata alguém não seria considerado autor, tá? Somente partícipe. Pois ele não tinha esse ânimo, ele apenas queria o dinheiro, tá? Veja só, a primeira análise a ser feita. Segunda análise, através desse segundo exemplo aqui, ó. Uma mãe que pede para um terceiro ajudar-lhe a cometer um aborto. O terceiro não seria autor de aborto, porque ele não tinha intenção de matar o bebê, ele queria apenas ajudar a mãe, tá? Então volta a câmera aqui para mim de novo. Veja só, senhores. Assim como nós analisamos a teoria restritiva, agora analisando friamente a teoria extensiva. Vocês acham justo? Acham que realmente tem lógica a aplicabilidade dessa teoria extensiva para dentro desse conteúdo que vai entender quem é o autor do crime? Não parece viável, né? Então, obviamente, assim como no caso da teoria restritiva, a teoria extensiva também tem problemas e por isso ela não se aplica dentro do Código Penal. Mas é bom que os senhores saibam que existe esse conteúdo, tá? Agora, para fechar esse quadro aqui, vamos analisar o próximo quadro. Olha só, aqui é a teoria do domínio do fato, tá? E imagine que ele está no meio termo, tá? Entre as duas que a gente já analisou anteriormente. E quando a gente fala, né, nessa teoria aqui, o que é importante, senhores? Que a gente entenda que haja a divisão de tarefas entre os agentes, tá? Imagine esse exemplo aqui, ó, no furto, onde o agente entra na loja para subtrair e o outro fica com o carro ligado para sair na fuga para o lado de fora, tá? Houve domínio do fato, que houve divisão de tarefas, ambos queriam cometer, né, chegar no mesmo resultado, tá? Então vamos para esse bizu da próxima tela. No caso aqui, coautores são todos aqueles que tiverem uma participação importante e necessária no cometimento da infração, como o exemplo a gente analisou, tá? Não se exigindo que todos sejam os executores, tá? Então, como eu falei anteriormente, os autores você chama na realidade de coautor. Fechou então, senhores? Então vamos para o próximo slide. Olha lá, tipos de autoria. Isso aqui é extremamente importante, tá? Então vamos lá. Existem dois tipos de autoria que a gente precisa analisar de forma bem rápida, né? E a delas é a autoria direta, ou seja, também chamado de imediato, que é aquele em que o autor da conduta, né, ele comete de forma direta aquele crime. Ou seja, um exemplo aqui, o agente que entra e subtrai, tá certo? Ele é o autor direto. Já o autor indireto, ou também chamado de mediato, é aquele que o autor não comete a conduta diretamente, mas ele se vale de um terceiro, que lhe serve como um instrumento para que seja cometido o crime em si. E essa autoria indireta ela pode acontecer em 4 maneiras diferentes. Por erro determinado por terceiro, que está lá no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Por coação irresistível, que está lá no artigo 22 do Código Penal. Por obediência hierárquica, está no artigo 22, na segunda parte ali do Código Penal. E no caso de instrumento punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, que está lá no artigo 62, inciso 3º, a segunda parte. Tá certo? Então vamos analisar o que cada um desses quadrinhos aqui representa no próximo slide. Veja lá, erro determinado por terceiro. Vamos direto para o exemplo. A enfermeira que não sabendo aplica injeção com veneno receitado pelo médico e mata o paciente. Nesse caso, a enfermeira não comete nenhum crime, tá? Vamos continuar no próximo slide. Olha lá. Porém, se ela souber que é veneno e mesmo assim aplica, senhores, aí ela será a coautora, tá bom? E o bizu aqui, né? O médico, ele cometeu o crime valendo-se do erro de terceiro. Fechou? Então vamos voltar lá no início e vamos falar agora da coação moral irresistível. E já vamos direto para o exemplo, que fala que o gerente do banco, né? Imagine só, o gerente do banco que abre o cofre para que os bandidos levem o dinheiro e libere o seu filho que tinha sido sequestrado, né? Para forçá-lo a abrir o cofre do banco. Nesse caso aqui, senhores, obviamente, tá, que o gerente do banco ele não vai ser considerado coautor porque ele teve uma coação moral irresistível, tá certo?
Vamos voltar mais um slide, vamos lá agora analisar a obediência hierárquica. E veja o exemplo aqui. No caso do delegado, né, que apenas mostra um papel para o agente, para o seu agente, né, dizendo que é um mandado de prisão contra o B. Mas na verdade não é, tá? Não é nada disso. E o B achando que, beleza, eu vi lá, o delegado me mostrou o mandado de prisão, vou atrás do B, entra na casa do B e prende ele. Senhores, essa prisão será considerada ilegal, tá certo? E vamos continuar aqui nesse bizu, olha só. Como eu falei, o agente, nesse caso aqui, ele não cometeu nenhum crime, tá? Não foi nenhum tipo de abuso de autoridade, porque ele foi enganado lá pelo seu superior hierárquico, tá? Aplica-se esse tipo de obediência hierárquica aqui quando fala de autoria indireta. Fechou? Vamos voltar lá no primeiro quadro, quando fala do caso de instrumento impunível em virtude de condição ou qualidade pessoal. E o exemplo aqui é o indivíduo A. Ele viu lá o seu desafeto B tirando fotos ali num penhasco, né? Num desfiladeiro. Então ele decide forjar um empurrão. Imagina que ele tropeçou e forja, né? Que ele tropeçou e bateu e empurrou o indivíduo C para que esse C aí se desequilibrasse e caísse lá por cima do B, fazendo com que o indivíduo B caísse lá do alto daquele penhasco lá no chão. É um exemplo esdrúxulo, tá? Mas é o que se aplica exatamente para esse instrumento impunível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Nesse caso aqui, senhores, olha o bizu. O indivíduo C, obviamente, ele não cometeu nenhum crime, tá? Porque ele não teve nenhum tipo de dolo, nem culpa na ação de ter empurrado o indivíduo B e feito com que ele caísse de lá de cima daquele penhasco. Porque ele foi utilizado como meio pelo indivíduo A pro resultado do crime, tá certo? Então, esse é o exemplo aqui, tá bom? Vamos continuar, vamos pro próximo slide, vamos tratar agora sobre uma diferença extremamente importante do que é um crime próprio e do que é o crime de mão própria. Olha só, crime próprio, então, é aquele que só pode ser praticado por uma pessoa determinada. Olha o exemplo, o crime de peculato. Nesse caso aqui, necessita, óbvio, a condição do autor, né, ele ser um servidor público, tá? Isso é o crime próprio. E não confundam, tá, senhores? Isso é diferente de crime de mão própria. Porque crime de mão própria é aquele em que o agente ativo do crime, né? Ele está expresso no Código Penal. E é ele que pratica essa conduta, né? Diretamente, ele pessoalmente. O exemplo, falso testemunho. Quem que pode cometer o crime de falso testemunha? É só a testemunha, né? Então, esse é o crime de mão própria, tá bom? E veja esse bizu aqui, né? Em regra, olha o que o STJ pensa sobre isso. Ele não aceita a autoria mediata em crimes de mão própria. E a exceção está lá no caso da testemunha irresistivelmente coagida a mentir para beneficiar o réu. Imagine que nesse caso aqui somente o autor da coação, né, ele terá cometido o crime e não essa testemunha que foi irresistivelmente coagida. Tá certo, senhores? Vamos para o próximo quadro, então? Olha lá, a gente vai falar aqui sobre a coautoria e o crime de mão própria. Então veja o primeiro quadro. É possível, senhores, um crime próprio, ou seja, aquele que só pode ser cometido por pessoa certa, né? Ser cometido em coautoria? Sim, veja ali, ó, o peculato cometido por 2 servidores públicos, tá? Então é possível sim esse crime próprio ele ser cometido com mais uma pessoa, né? Fechou? No entanto, senhores, olha o próximo quadro aqui, ó. Não existe coautoria em crime de mão própria, tá? Ou seja, aquele crime, né, cujo autor está expresso especificamente ali na lei. Porém, nesse caso aqui pode haver sim concurso de partícipes. Então veja aqui o exemplo. O advogado que convence a testemunha a mentir. Tá certo? Os dois responderão por falso testemunha em participação. Entendeu? Serão partícipes. O advogado ele não responderá diretamente como coautor, porque ele não era testemunha. Mas ele vai responder nesse caso como partícipe do crime de falso testemunha. Fechou? Entendeu? Então beleza, vamos para o próximo quadro. Olha lá, senhores, a autoria desconhecida o nome já é autoexplicativo, né? Agora, a autoria colateral, veja que bacana, e a gente já tratou desse instituto no exemplo anterior lá no começo da aula, vocês já vão lembrar.
é aquela situação em que dois agentes cometem o mesmo crime sem que um saiba da vontade do outro, né? E o exemplo lá que eu dei para os senhores foi o indivíduo A e B que atiram para matar C, porém eles não sabem, um não sabe que o outro também tem a mesma intenção, né? Tá certo? Então veja aqui, ó, para que ambos os agentes não sejam considerados coautores, é óbvio, eles não devem ter nenhum tipo de vínculo psicológico, né, naquela ação deles. Ou seja, eles não podem ter aquele liame subjetivo que a gente aprendeu lá no início da aula. Tá bom? Então vamos para o próximo slide. A autoria incerta acontece basicamente a mesma coisa lá da autoria colateral, que a gente acabou de aprender, né? Quando os agentes eles não sabem, né, um da vontade do outro, porém aplica-se nesse caso aqui a tentativa do homicídio ali para o indivíduo A e B, no exemplo que a gente deu de eles não terem nenhum tipo de vínculo psicológico e matarem o indivíduo C ao mesmo momento, né? Tá bom? E não ficar definido quem foi o autor do crime propriamente dito. Fechou? Daí é a autoria incerta. Outra situação é a autoria intelectual, né? Que é aquele que planeja a ação. Para ele, senhores, a pena será mais agravada, tem que deixar isso bem gravado, tá? O autor intelectual terá sim sua pena agravada, tá bom? E o autor de determinação, ele é um conceito um pouco estranho, contudo a gente precisa analisar ele através desse exemplo aqui abaixo, senhores. Vejamos, o indivíduo A, imagine que ele dá um sonífero para a amiga e depois ele hipnotiza o outro amigo C para que este indivíduo C tenha relação sexual com a B. Senhores, teoricamente aqui estaríamos diante de um crime sexual de B contra C, certo? Contudo, nesse caso, embora seja um exemplo esdrúxulo, mas é um exemplo que realmente nos ensina a entender como que se aplicaria esse autor de determinação, né? Esse indivíduo B, ele não pode ser considerado autor e nem partícipe de nenhum tipo de crime. Então, nesse caso aqui, né, o indivíduo C, ele não pode ser considerado nem autor, nem coautor, nem partícipe de nada, tá? Porque, teoricamente, aqui ele não estava sob o domínio das suas faculdades mentais, tá certo? E isso daí é o exemplo do autor de determinação. Fechou? Veja o próximo quadro. O autor por convicção, senhores. Acontece quando a gente sabe que tal conduta é tipificada como crime, porém comete mesmo assim por convicção religiosa ou política. E olha um exemplo aqui, né? O pai que não deixa seu filho receber doação de sangue, né? Fazer uma transfusão de sangue, porque ele é testemunha de Jeová e com isso o filho acaba morrendo. Então aqui é um exemplo desse autor por convicção, tá? E coautoria sucessiva é quando o segundo agente ali de uma situação, ele ajuda o primeiro que já estava cometendo um delito só a continuá-lo, né? Exemplo aqui, o indivíduo A está agredindo o indivíduo B na rua. Então o terceiro ali, o C, ele percebe a ação e vai lá ajudar o A a continuar agredindo o indivíduo B. Tá? Nesse caso aqui, o indivíduo A ele entrou na metade do cometimento do crime para frente. Então ele é considerado um coautor sucessivo, tá bom? E bisu, né, essa coautoria sucessiva, ela é aceita durante o intercrimes, ou seja, ali a gente está falando aqui das fases do crime, né? E ele é aceita, então, durante qual parte do intercrimes? Lá nas fases da consumação e do exaurimento, que a gente já aprendeu que são as fases externas, tá? Do intercrimes. Fechou? E veja só esse exemplo aqui, senhores. Imagine a cena que o indivíduo A ele mata o guarda de um banco, ele entra lá no banco para assaltar. O indivíduo B, vendo aquela situação, ele entra depois também no banco porque ele decide ajudar o indivíduo A ali no assalto, certo? Então veja o próximo quadro, o que vai acontecer com ele. Olha só, se esse indivíduo B aqui, se ele não viu que o A tinha matado o guarda, ele só responderá pelo roubo, tá, senhores? E o A vai responder pelo latrocínio, fechou? Beleza. Agora, se o indivíduo B, ele viu o indivíduo A matar o guarda do banco para entrar e meter o assalto, e nesse caso ele entra depois, né, só para ajudar no assalto, nesse caso, senhores, o indivíduo B, ele responderá por latrocínio também, mesmo que ele tenha decidido entrar na conduta criminosa só depois, né, do homicídio, né, com o intuito apenas de cometer o crime contra o patrimônio, tá bom? Aprendido isso, senhores, vamos para o próximo quadro. E para a gente fechar agora, né,
a nossa aula, a gente vai falar sobre a autoria de escritório. Senhores, são aqueles casos, né, em que há uma força paraestatal, tá? Imagine aqui o chefe de uma facção criminosa, né, o chefão ali. Ele é considerado o autor do escritório, tá? Ele é um autor mediato. E aqui a gente deixou um exemplo, né, o Marcola, né? Ele não decide todas as ações, por exemplo, ali dos faccionados ali da facção que ele faz parte. Porém, senhores, como todos eles são subordinados, né, são seus subordinados e cometem vários crimes, né, ali para aquela facção criminosa, então o indivíduo Marcola, ele é automaticamente considerado esse autor do escritório, tá certo? Então todo crime que for praticado ali por algum faccionado dessa facção criminosa recairá como um autor de escritório, o Marcola, tá certo? Esse é o exemplo trazido aqui para facilitar nosso entendimento. Volta a câmera aqui para mim. Senhores, chegamos então no final desta aula também, que tratou do concurso de pessoas e, como eu falei, esse é o assunto top 5, então assista, analise, leia, estude sobre esse assunto para massificar esse conteúdo e, como sempre, né, senhores, no final dessa aula a gente deixou aqui algumas questões para que os senhores treinem o aprendizado de vocês e nos vemos na próxima aula. Valeu!